Olá, que o amor e a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Me chamo Leane e nós estamos no nosso momento da célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Amém? E essa semana nós estaremos falando como ser alguém fora da curva. E hoje eu estarei falando, tem 8 características dessa pessoa que ela é assim. Mas hoje eu estarei falando sobre quatro características de uma pessoa fora da curva, amém? Nós vamos meditar no livro de Daniel, sobre a vida de Daniel. Mas vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco esse momento nas tuas mãos. Me direciona, me guia. Que seja declarado, Pai, a tua palavra. Que a tua palavra venha nos sustentar, venha nos direcionar, Senhor. Venha trazer, Pai, clareza para o nosso entendimento, Senhor. Todo impedimento e todo atrapalho seja repreendido agora. Na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel capítulo 6, versículos 3 vai nos dizer: Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre o reino. Então aqui, viu? Daniel, ele se distinguia. Daniel tinha algo que era notório na vida dele. A diferença dele e os outros. E Daniel capítulo 1, versículos 8 vai nos dizer: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então a primeira característica é se posicionar antes. Não vou me contaminar, Daniel resolveu firmemente dentro do coração dele. Firmemente significa tomar uma direção com total certeza, foco e forte determinação, sem mudar de ideia ou voltar para trás. Essa expressão indica que a pessoa fez uma escolha de modo inabalável. Inabalável. Daniel, ele decidiu firmemente, ele resolveu firmemente não se contaminar. Quem toma a decisão antes não precisa tomar na frente da tentação. Por isso, qual bom é a gente nós tomarmos tomar a decisão, escolher que nem Daniel, né? Antes que nós venhamos ser tentados, antes de chegar o dia da tentação e nós não conseguimos resistir a certas tentações, amém? O segundo é um espírito excelente. Daniel capítulo 6, versículos 3 vai nos dizer: Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre o reino, que nem nós tínhamos lido antes, né? O rei, né, queria estabelecê-lo. Ele não era apenas um homem espiritual, ele era competente e ele se destacou no meio de todos os administradores. Tudo que vinha às mãos, tudo que vier às minhas mãos, eu preciso fazer com excelência. Ser bem cuidadoso, fazer com amor, multiplicar o que chega às minhas mãos. Tudo que chegava a Daniel era resolvido e bem resolvido. Ele era excelente em seu trabalho. Não confunda unção com preparação. Mesmo tendo conhecimento e unção, você precisa se preparar para fazer as coisas. Um pregador, o que ele precisa estudar a Bíblia, orar, jejuar, isso é se preparar, né?
Orar, ler livros, buscar a presença do Senhor, buscar entendimento, clareza da palavra, revelação da palavra. O empresário também sempre está de olho no novo, novas ideias que está chegando, né? Algo que ele possa estar agregando no negócio dele. Unção e preparação, elas andam juntas. A unção vem de Deus e a preparação é nossa obrigação. Elas precisam andar juntas, alinhadas. Amém? Terceiro, fidelidade a Deus. Daniel capítulo 6, 28 vai nos dizer: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel foi profeta, ele foi administrador ao mesmo tempo. Ele teve uma bivocação sem dividir o seu coração. Sem dividir o coração dele. Daniel era um homem muito ungido por Deus. Mas ele era um político e administrador. Tudo que chegava até ele, ele conseguia resolver. Tudo. Ele era profeta, ele era um administrador, ele buscava a presença do Senhor. E através dessa excelência, dessa fidelidade a Deus, ele conseguia resolver as coisas que chegavam até ele. Ele era conselheiro de reis. O homem e a mulher podem servir a Deus e serem empresários. Podem trabalhar para alguém também. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele fazia tendas. Você vai ver lá em Atos capítulo 18, 3, em Atos capítulo 20, 34, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9, vai nos dizer que o apóstolo Paulo, que escreveu 1/3 do Novo Testamento, e ele fala que ele não queria ser pesado para ninguém. O apóstolo Paulo, ele tinha uma bivocação. Ele era o apóstolo Paulo, ele pregava a palavra, mas também ele era um empresário, ele construía tendas para ajudar nos recursos, para ele não ser pesado para ninguém. Daniel provou que podemos ter lugares de influência, mesmo em ambientes que não professam a mesma fé que a nossa, sem que isso comprometa a integridade espiritual dele. Daniel e os seus amigos, eles estavam no meio da perdição, lá da Babilônia, no meio de um lugar muito idólatra, pesado, e eles não se contaminaram. Tem pessoas que trabalham em lugares pesados, negativos, e querem desistir de trabalhar lá. Mas se foi Deus que te colocou lá, se você tem certeza e convicção de que foi Deus que te colocou nesse lugar, a Babilônia, que era um lugar extremamente pesado, extremamente idólatra, que nem eu falei, um lugar assim, onde as pessoas elas não tinham princípios na vida delas. E Daniel estava lá, interpretando sonhos, profetizando e ao mesmo tempo trabalhando como um administrador do império. Você é luz naquele lugar. Você pode ser um canal de Deus onde você estiver. Então, se você tem convicção de que onde você está, Deus te colocou, você será um canal de bênção para pessoas que estão à sua volta. Quarto, homem de oração. Daniel capítulo 6, versículos 10 vai dizer: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se colocava de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Um homem e uma mulher fora da curva são de oração. Mesmo quando teve o decreto do rei, aonde ninguém poderia orar a nenhum outro Deus a não ser o Deus do rei, Daniel, mesmo assim, ele continuou orando. Mesmo sabendo do decreto, ele continuou professando a fé dele, porque ele sabia o Deus que ele servia.
E nada podia impedir a comunhão dele com o Senhor. E tudo isso aconteceu por causa dos homens que invejavam Daniel. As pessoas, elas vão invejar quem você é. Porque você se destaca, elas vão invejar sua família, elas vão invejar a sua prosperidade, o seu carisma. Às vezes você é uma pessoa muito sorridente, que conversa com todo mundo, que você faz amizades rápidas, que você se dá muito bem com os outros. E que isso traz, assim, um carinho das pessoas com você. Isso traz inveja para os outros. Isso também gera inveja. Mas isso não pode mudar o que somos. Precisamos permanecer fiéis como Daniel, crendo que Deus em todo o tempo ia guardar ele. Como Deus guardou, né? Na trajetória dele, dos amigos de Daniel. Amém? Eu quero te deixar uns recadinhos. Que sexta-feira nós vamos continuar com essa palavra. Todas as terças-feiras nós temos culto de avivamento às 20 horas. Quinta-feira, às 7 da manhã, tem a oração do Pai Nosso. Sábado, às 19 horas, tem a Nação Jovem. E domingo, culto profético às 9 da manhã, terá a Santa Ceia do Senhor. Venha participar, venha ouvir uma palavra. Dedique as suas primícias para o Senhor, leve a sua família. Não deixe de congregar, não deixe de estar no meio dessa família amada. Amém? E o endereço da igreja é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E também, por acaso, se você não possa ir presencialmente, assista pelo canal do Profeta Vinícius, @ViníciusIra7, ou pelo canal da igreja, @IEJN Alphaville. E os nossos encontros aqui são todas as quartas e sextas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dá, Pai, esse espírito de excelência que estava sobre Daniel. Senhor, nos ajuda, Pai. Que nós venhamos te buscar cada dia mais, Senhor. Que nós venhamos ser luz onde nós estamos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos posicionarmos em todo o tempo. A nos posicionarmos, Senhor. E deixando claro, Pai, que nós buscamos ao Senhor, nós tememos ao Senhor. Nós desejamos agradar ao Senhor, Pai, e não o homem, Pai. E não, Senhor, as amizades. Que o Teu Espírito Santo seja a nossa força. Renova o nosso ânimo, Pai. Acrescenta fé, ousadia, coragem. E fome e sede pela Tua presença, Pai. Sim, Senhor, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se o Senhor nos permitir, sexta-feira estaremos dando continuidade com essa palavra. Amém? Deus abençoe.